Olá, boa tarde. Retornamos ao Seja, nossa semana aí de seminários, e agora temos, acho que é uma palestra super aguardada e principalmente por uma parceria que todos os alunos amam bastante, a Vancouver Film School. Eu vou apresentar todo mundo que está comigo aqui agora na live, a gente vai conversar um pouquinho, sejam muito bem-vindos, compartilhem esse link, envie para os seus amigos aí, olha, e venham fazer jogos na PUC Minas, porque aqui a gente tem um trampolim muito bacana para vocês irem estudar na Vancouver Film School. Já nossos colegas vão mostrar para você aqui as opções de trânsito, bolsa, né, dos programas que a Vancouver Film School oferece. Bom, e eu estou hoje aqui, vou começar com os da casa aqui, vou começar com o professor Lipão Garrocho, tá certo? Se apresenta aí, Lipão, dá um oi. Oi. Beleza, Lipão? Muito obrigado. Ele falou assim que ele estava vindo de outra live, já tinha se apresentado. Agora aqui eu estou com o Júnior da Vancouver Film School. Júnior, boa tarde. Boa tarde. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daiane, eu faço parte da equipe do Brasil junto com o Júnior e estamos aqui hoje, mais um evento, né? Mais uma oportunidade de estar junto com o pessoal da PUC, e eu espero muito que vocês gostem. E enquanto a gente estava conversando aqui, gente, nos bastidores aqui, Daiane e Júnior trouxeram excelentes novidades, que a nossa parceria com a PUC Minas vai continuar e a gente vai ter bolsas, descontos aí em todos os programas aí, então corre para fazer as inscrições lá no link. O Júnior eu já tinha encaminhado para vocês lá um Eventbrite lá, tá? Lembrando que são exclusivos para alunos PUC Minas, mas para a nossa comunidade aí que está assistindo também, se quiser entrar no site da Vancouver Film School, conhecer, eles vão falar um pouquinho agora sobre a parte institucional. Mas antes dele apresentar a parte institucional, eu queria agradecer e falar assim, eu tô assim, ô Lipão, eu tô tremendo, cara, assim, com a presença aqui. Quando o Júnior me ligou e falou assim, não, a gente vai trazer o Alan Romero, né? Acertei, Alan? Acertei? Ah, bacana. A gente vai trazer ele para falar sobre sound design para os alunos, e olha, tem uma novidade, o No Man's Land, que é o filme dele, acabou de ganhar o melhor filme, né, no Oscar 2021, então eu tô aqui assim, sem saber nem como é que eu procedo aqui, mas Alan, seja muito bem-vindo à comunidade dos jogos, pode dar o oi aí para a galera. Oi, muito obrigado, é um prazer para mim. Não, o prazer é nosso aí, gente, e o Alan vai conversar um pouco com vocês, algo que é super comum em filmes, né, em toda produção audiovisual, mas nos jogos não se distanciam, né, que são som de efeitos, os efeitos de sons, né, os foleys, né. Então, ele vai, não sei se ficou bom, né, Alan, depois você não... Então, agora antes da gente iniciar com a palestra, eu vou passar para a parte institucional aqui da Vancouver Film School, e aí com a palavra, Júnior, está com você. Ô, professor, mais uma vez aí, obrigado, né, mais uma vez também boa tarde para todo mundo, e é basicamente isso, né, então para nós aqui é um prazer imenso continuar essa parceria aí com a PUC Minas. Temos alguns alunos, né, que inclusive também saíram aí da PUC Minas e estão alçando novos voos, né, para o Canadá e para a nossa instituição. E falando um pouco, né, da nossa escola, a Vancouver Film School ela é considerada hoje uma das maiores e melhores escolas de mídia criativa do mundo, né? Então nós vamos trabalhar em cima de alguns pilares aí, que são as partes tanto para voltada para filme, temos também animação, temos também alguns programas de design. Por mais que a escola seja baseada aí, né, no Canadá, em Vancouver, nós temos um office aqui no Brasil, que trabalha junto comigo, eu e a Daiane, né, então nós conseguimos tirar todas as dúvidas dos alunos, né, às vezes também alguns familiares, no caso os pais, por exemplo, precisa de alguém aqui no Brasil para poder, às vezes, passar alguma instrução um pouco melhor, né, e passar um pouco mais de segurança também. Então, nós estamos aqui para isso, né, então, tanto eu quanto a Daiane aqui, é um prazer conversar com os alunos aí da PUC Minas. Quero agradecer também imensamente aí a oportunidade de estar com vocês nesse evento. Quero agradecer também ao Alan, que conseguiu reservar um tempinho para a gente aí, sei que ele tem uma agenda super corrida,
E é basicamente isso, tá? Eu espero que vocês aproveitem, né? Porque o professor Marcos e nós aqui da Vancouver Film School estamos fazendo isso com carinho, o Alan também, tá bom? E é isso. Daiane, você quer complementar alguma coisa? Quer falar alguma coisa a mais também? Bom, eu quero agradecer novamente a parceria, né, o convite. É o segundo ano que a gente está aqui com vocês. Nesse ano, a gente tem o prazer de estar com o Alan aqui, que é um ex-aluno nosso, um Foley Artist incrível, e eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade. E eu só queria falar para o professor Marcos que ele fez um Foley maravilhoso, explicou bem o que era tudo. Deu para entender. E é isso, pessoal. Contem conosco aqui no Escritório do Brasil e aproveitem muito essa oportunidade. Muito obrigada. Então, agora, para a gente iniciar, né? Então, Alan, é com você! Muito obrigado. Muito bem, esse Foley foi ótimo, Pode ser também utilizado num filme também, muito bem. Mas eu também quero agradecer. Eu não falo muito bem português, mas eu vou tentar falar a maior parte do tempo em inglês, mas eu também posso mudar a falar um pouquinho em português também, se vocês quiserem. Então, muito obrigado pelo convite à universidade, também muito obrigado à Vancouver Film School. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Então, eu vou começar a compartilhar uma apresentação para vocês. Então, eu mudo para o inglês. Então, eu posso falar um pouquinho melhor, eu posso falar um pouquinho mais rápido. Então, vou começar. So now I'm switching to English. I want to start saying welcome to this talk. I think it is very important for us during these pandemic times around the world to keep busy, to keep a busy mind, and to be able to not forget that the world is still going, and that we can, or there are some other ways to connect with people and around the world, and especially through schools and through universities. I think it's a very, very good way to keep busy and to keep this busy mind and not forget that the world is still going, and we have a lot to do and a lot to be looking forward to live for. So anyway, today I'm going to talk about a little bit of sound design and Foley for films, TV, and also video games. So I want to make this a little bit more interactive. I want you also at any time you have a question, please feel free to stop me and to ask me anything that you want. If at any time you didn't understand something that I said, probably I can try to switch to Portuguese and try to explain it again. Or if you have something to say or to ask in that moment, please feel free to do so. There's going to be a person helping me with some questions. And so I want this to be more like a conversation rather than me just talking all the time and showing you what I have to show you. For me, it's also important, if you have any questions, not to save it for the end. Maybe if you want to ask it, feel free to do it at any time. And so following this, I want to ask you first a question. So if one of you could open their mic and ask me something, or write in the chat and ask me something, it's what is the purpose of post-production? If some of you know, why do we do post-production sound? Okay, I'm gonna wait a couple of minutes if someone has a question. I don't know if I cannot see here the questions. I don't know if someone can help me. Luis, yeah, that's a little delay
from Okay. speaking here in the video. Okay. They're receiving this now. I just asked them. Yeah. Sorry. Então, gente, ele perguntou qual é o propósito da pós-produção de som. E é para vocês responderem. Anna just answered to give more emotion to scenes. Okay, yeah, that's a good answer. Yeah. Marcel answered, I don't know. That's why we're here. Anna continued saying that life has too many boring sounds, so we gotta spruce them up a little. Laleska just answered to give more life to the present action and feeling. Okay. Danielle answered to give a little more, to make things more deep and more profound. Bernardo answered to give polish and focus on the functionality of the scene. Alison answered to tell story to sounds. Cauê answered, I mean, you open a door. You shouldn't have opened it. That's great. That's what I was looking for. No, I think that's enough. Thank you. That's great answers. All of them has something truth on it. So now I'm gonna give you my answer, and I'm gonna give you a very simple answer and a little bit more complex one. And the simple one is we do post-production sound to help to tell the story. No, this is the most simple way to explain it, and the most important way, or the most important reason why we do post-production, because post-production sound, because we have to help the image to tell the story they want to tell. So I think this is very important, because this is where you combine the sound design and the way that the film looks, the way that it's shot, the way that the director had in mind how it will look like, the film, but also most of the good directors have in mind how it will sound at the end. And this is the marriage between those two that make films and video games so special, and so the meaning that they have, or the meaning that they want to share or convey to the viewers. So I think in this way, this is the most important thing, to tell the story. And in a more complex answer, it's to tell the story in an incredible way, or in an awesome way. Because as you said before, or as someone replied before, you can use sound in an incredible way. You know, sound has this very unique character, that is that some of the things that you are looking, or some of the things that you create in visuals, also you can create them in sound. And for example, if you are creating a monster, you have no idea how that monster sounds, because the monster is not it's not real. You have never heard a monster before, or a monster like that, and so in this case you have this ability and this freedom to create, and this freedom to make people feel more scared about the monster, for example. No, if you create this impressive and immersed sound in films. And I think I heard a very good Foley artist. Her name is Kaomi Doyle. She's the Foley artist for the first season of Game of Thrones. And I was hearing an interview of her, and she said once that the image tells you what you're seeing, and the sound tells you how to feel about what you're seeing. So in a way, also someone answered there that it's to give it more deep or more meaning to what you're seeing. And in a way, it's also that. And there's a very simple, you can do a very simple test at home. When you are watching a film, just press mute and mute the thing that you're watching, and it will feel, you will not understand anything. Because of course, you are seeing what's going on, but if you don't hear what they're saying, or you are not hearing what's going on in that place at that moment, you will not understand a lot.
And if you do the opposite, you turn on the sound and then you close your eyes and you just hear, you are there. You can feel yourself in there with the ambiences that are created in the film, and with the dialogue, of course, of the actors, if this is a normal, regular film. So you are understanding everything without having the necessity of watching. And this is very powerful. And this is why post-production sound is so important, and it has to be very important. And this has happened most in Latin America, that a lot of Latin American films, or at least this happens a lot in Mexico. I have heard a lot of people saying that you cannot understand what they're saying, or you cannot understand properly, or sometimes the mix is a mess, that the dialogue is very low, and then you have a lot of big sounds going on. And all of this is why it's so important that also, not only in Hollywood and in the US and Canada, they're making the films the way that they're making it. Also for us in Latin America, I think we are doing a great job, and it's growing a lot. So this is how I would answer this question. So moving forward on this, I think most of people think that this is a soundtrack, music and production sound, that are this. So you can have some orchestra or whatever music you can have in a film, and that it's production sound. But mostly when you are in this stage, when you are in a production, in a set, when you are recording a film, what you want is to, in that day, or in those specific days, is to capture properly the voice of the actors. And this is your primary thing. So not thinking about any other thing, but to capture the dialogue of the actors, to understand what they're saying. And a lot of this that you are having, you can save it later for post-production. Not all of it is completely restored. But I forgot to mention one thing. That's why I came back. But I forgot an important thing, that in average, what you hear in a film, mostly, or in average, 80% to 90% of what you're hearing, it's redone in post-production, is re-recorded in a studio. So this is why it's also very important when you are shooting a film, that when you are recording these voices of the actors, you do it properly, and then you can save a lot of time and money here. But this is what most people think it is only in a soundtrack. But in real, a soundtrack has the dialogue of the actors, the ADR, that it's automated dialogue replacement, that in this case, it's when you have, for example, a beautiful shot, and you are recording an actor, like, I don't know, let's say Tom Cruise in an action film, like normally, and he's running, or he's hanging on a plane, or the crazy things that he do, but at the same time, he's having a conversation with his son or his wife or whatever on the phone. And then you are going to be able to hear that conversation, and also the plane, and also whatever that is going on, or shotguns, or whatever he's doing, and he's running, and you will also hear the footsteps and everything. So then when you have a shot like that, the production sound that you recorded on that day, it's completely useless, because it has a lot of noise, a lot of things, and also the actor's voice is not you cannot recognize it when you hear it. So then the actors come later to the studio, and in the studio, the actors come and record their dialogue again. In sync with the picture, they have to perform the same thing that they were doing before, and do it again in a studio, watching themselves. And there are actually voice actors that are specialized in doing voiceovers like that, right? Sometimes you can't get Tom Cruise to come back to just say, so you get some guy that his specialty is doing a Tom Cruise impression. Yeah, I know, exactly. But mostly if you have those actors, the actors have to come back and record it by themselves. Yeah. And this is also a very expensive process, because, of course, you are paying then the actor per hour, and he has to come to the studio and record his voices again. And so this is why it was a film that was recorded crazy good by the production sound mixer, and this guy was recording, and mostly 95% or even more, maybe 99% of the film that
of the voices that you're hearing in Nomadland were recording on the set. Also because it was a very calm film, and he had the chance to record everything properly without having so much going on around. But anyway, this was a film that that saved a lot of this dialogue, and so you can do it. But most of the time, you will also need to do ADR. Bernardo just asked, in your line of work, what do you find more common? To just edit existing sounds or creating new ones completely out of scratch? That's a good question. Most of the time in my area that I'm a Foley artist, and I have a Foley studio in Mexico City. And most of the time I am recording sound. So new sounds all the time. Like we're going to get to the part of Foley, but most of the time it depends on the area that you're working. Like, for example, if you are editing sound effects and you are editing hard effects, the hard effects are the ones that are existing and everyone knows, like a car engine, a door opening and closing, a gunshot. So whatever is that you cannot, of course, recreate in the studio, because you're not putting inside a car and turning it on and going rounds, because you cannot do that. So those sound effects are already in libraries, and those libraries you can get, and then from those libraries you can edit sounds to put in picture. Or also sometimes if the film has the amount of money, or if they have enough money, then you can go and record sound effects specifically for the film. So in this case, a specific type of car, or a specific type of guns, or a plane, or whatever it is that you are working on. If you have the money, you can also go and record it. I'm gonna take a bit of a piggyback in that question, if you don't mind. Yeah, of course. I'm more of a visual guy myself. I working with animation and 3D modeling. Eu trabalho com animação But em one 3D. thing that always amazes me about Uma how coisa que sempre we me surpreende feel and sobre como understand sentimos e image and entendemos sounds is about sons. how our brain perceive patterns. Se trata de como nossos cérebros And just percebem like we padrões. have optical illusions that Assim are como just temos ilusões de ótica, que optical são things, né? There's no coisas illusion. ópticas, são ilusões, I've been sensing a trend in creating vejo patterns like padrão, uma crescente sounds em that are criar not padrões real de should sons be like que you mentioned it. não são como deveriam ser, About a monster sound, how a monster would sound. como, por exemplo, o som de um motor que você citou. 5 years, all Mas giant lizard monsters parece que sound the nos same. últimos anos todos os grandes motores soam de forma igual. So if you think those bad patterns are also involved in your production, if you create a new Esses sound, padrões you have to acabam se not only how to make a new parte da sua sound, produção. but how to make a new sound based on what is on A questão the é como mind criar um gestalt novo som, of everyone listening. mas dentro dessa gestalt do que as pessoas esperam ouvir. This happens a lot. Você está certo. Of course, isso acontece bastante, é claro. Isso tem muito a ver com sound designers, we porque nós, como projetistas de sons, not trained, but we already taught people, somos treinados these patterns before. So when they para reconhecer, né, para mostrar esses padrões, né, replicar esses padrões. You already know how it sounds. Você pega, por exemplo, o som de passos sobre o vidro. Pode ser que ele não soe assim na realidade, mas como ouvinte você vai esperar ouvir esse som de uma forma específica. Pega, por exemplo, a ideia de um monstro. Você nunca viu um monstro, mas você tem uma expectativa de como que ele soaria nesse tipo de ambiente, né? Nesse caso, se trata muito da ideia do diretor e a sua ideia como designer de som, como você pode unir os dois e ter essa ideia de um monstro que não soe como todos os outros, mas soe de forma única, né, de forma original. Mas sim, você tem razão, isso é algo que acontece bastante.
E, de certo modo, as pessoas já esperam um tipo de som, né? Em um filme de terror, você sempre espera por esse grande barulho, esse som, né? Aquele som chocante, né? Um impacto. Exactly. And they use it. Everyone's using it because it works. Todos usam esses sons porque funciona, mas não quer dizer que você tenha que replicar exatamente dessa forma. Claro que você não precisa seguir esses padrões. O Lipão está falando um pouco sobre subverter expectativas e colocar efeitos como o violino, né, as strings. E ele responde, na escola, no colégio, né, uma das primeiras coisas que ele aprendeu foi que se você está fazendo um bom trabalho de pós-produção de som, ninguém vai notar o som. Aí você sabe que você fez um trabalho excelente. Digamos que tem uma mulher trabalhando caminhando, e em vez de você colocar o som de um salto alto, você coloca um som de uma bota. Então todo mundo vai perceber, nossa, tipo, o som não bate. Então, o momento em que você percebe que há um som diferente, um som fora de lugar, você reconhece alguns desses padrões, né, de que você estava falando. E um exemplo é que em Roma, no final da mixagem, tem um som muito único, muito original. Normalmente, quando você está ouvindo a mixagem final de um filme, o diálogo está no centro. Mas nesse caso, a mixagem do diálogo foi uma ideia do diretor Alfonso Cuarón, de que ambos queriam que o diálogo fosse se espalhasse por todo lado, por todos os canais. E em um filme, espera-se que haja um realismo, né, de tudo que você está vendo, como na vida real. If you do something like this, also people starting to think that it's a little bit weird, no? Você notaria uma estranheza, né, se as coisas não se comportam como você espera. Mas você sempre pode tentar sair um pouco da curva e encontrar novos sons, né? Porque é para isso que estamos aqui. Todas as pessoas são diferentes e elas percebem o som de forma diferente. Então, como você falou, isso é uma ótima dica. Se você quer começar a trabalhar com som, tente encontrar sua própria forma. Isso também é parte da maravilha de filmes e da indústria. No fim do dia, você pode fazer o que você quiser. Depende de como outras pessoas vão perceber e se elas vão entender o que você está tentando fazer. Isso é parte da maravilha da coisa. Você pode tentar e não importa o que acontece. O que importa é o que significa para você e o que você quer que as pessoas percebam disso. Bom, estamos falando agora de efeitos sonoros e, como falamos antes, se trata de vários efeitos, como efeitos de carros e também se trata das ambiências. Muitas vezes você sai para um ambiente externo e grava essas ambiências em todo canto do mundo, né? E essas ambiências são muito importantes. E em efeitos sonoros, você tem um departamento que é chamado de Foley. E o Foley se trata de efeitos sonoros totalmente customizados. Então, são casos onde você vai no estúdio e você grava, digamos, toques corporais, os beijos, os passos, e outros efeitos sonoros que você pode pensar, como, por exemplo, se tem uma luta e toda a briga, as roupas, o barulho dos socos, se alguém quebra um nariz, você pode adicionar um pouco desse som de algo quebrando, né? E essas coisas são únicas ao filme, né? E elas são gravadas em tempo real. Então,
Às vezes eu estou de frente para uma câmera e eu estou atuando enquanto eu gravo. Geralmente eu começo com passos. Aliás, uma correção, vou falar do Foley porque eu tenho um carinho especial, volto nele depois. Vamos falar da música então. A música é uma coisa, como em qualquer mídia, em toda a história do cinema, a música é muito poderosa, né? Tem muito impacto, e é na mixagem final em que tudo se une, né? É onde tudo se encaixa. E você precisa colocar os sons nos lugares corretos, na altura correta, para que todo mundo entenda completamente o filme sem ter nenhum problema. Então, essa é a etapa final de uma trilha sonora. E esse exemplo que vocês veem é um exemplo de um time que pode estar em qualquer filme. Geralmente você tem o produtor de áudio e depois você tem o diretor de pós-produção, alguém que vai supervisioná-lo, o editor. E o trabalho desse editor é coordenar com o diretor e supervisionar para que toda a ideia do diretor vá conforme planejado. E ele também tem uma certa liberdade para escolher o que ele quer. E nós temos o artista de Foley, o editor ADR, o editor de música e o editor de sons de fundo. E como uma última etapa nós temos a regravação, o mixer, né, a mixagem. E também há esses designers de sons que precisam criar efeitos especiais em um filme, sons únicos. Eu tenho alguns exemplos, como em Roma, nós tivemos 55 trabalhos na área do departamento de som, feitos por pouco menos gente do que... às vezes acontece que o cara que edita o som também é o cara que faz o design. E no caso do exemplo do Cavaleiro das Trevas, temos 45 pessoas e no regresso nós temos aí, dirigido por um diretor mexicano, nós temos aí 100 pessoas e no Game of Thrones a gente tem 215 pessoas no departamento de som, obviamente, durante diversas temporadas. E esse sou eu de frente ao microfone, gravando, segurando a arma e gravando um som de uma arma falsa, né? E isso é o que fazemos no Foley. E é assim que um estúdio Foley se parece. Na esquerda estou eu trabalhando no estúdio, e no meu estúdio e também em outro estúdio, na Cidade do México. E na direita a gente tem um estúdio que eu acredito que fechou recentemente, um estúdio maior, né, na UK, no Reino Unido. E é assim que se parece um estúdio de Foley. Então, você tem uma sala cheia de superfícies diferentes, então você pode gravar sons de passos, você também vê algumas plantas, e qualquer coisa que você possa usar para... você tem uma sala de objetos, né, com peças diversas, né, que você conseguiu usar para poder fazer um som. Você vai ver esse tipo de coisa num estúdio de Foley. E aí estou eu gravando os sons de passos em uma superfície e algumas outras fotos para mostrar mais uns casos que você pode encontrar, garrafas de cerveja, vinho, para poder também fazer sons de pessoas bebendo ou pessoas em uma festa e os vidros batendo, né? E aqui também alguns tipos de superfície diferentes onde você pode caminhar. E eu vou exibir um pequeno vídeo onde eu estou trabalhando em uma gravação Foley.
Eu estava trabalhando num filme americano. Era um filme do Scooby-Doo. E tinha uma cena que eu precisava recriar. O personagem tinha um dente de cristal, pelo que eu entendi. And in this case, to support the sound effects team, I was recording. E para apoiar o time de som, eu encontrei essa garrafa e esse pequeno spray de limpar computadores e eu estava tentando recriar algo que poderia ajudá-los, né? So, I don't know, I hope everyone could hear it properly. Espero que todos tenham conseguido ouvir com clareza. É algo muito simples, mas de frente ao microfone, com os amplificadores, e então, chegando ao computador, óbvio que vai soar melhor, mais poderoso, e você também pode editar esse som com alguns plugins e eventualmente você chega no som que você quer. Mas nesse caso, esse foi o som original. E com isso nós criamos o som dessa garota usando... Perdão, perdi um pedaço. Alguma ferramenta, algum som de cristal, né? Como vocês conseguem imaginar. E basicamente você precisa usar a sua criatividade e fazer o seu melhor. Esse é um pequeno exemplo. E esse outro é um caso engraçado. Eu estou gravando passos de uma mulher de salto alto, então... I will stop it there, but yeah, this is what you have to do as well. You have to. Bom, esse é o tipo de coisa que você vai ter que fazer. Every single character. Você tem que garantir, conhecer todos esses personagens e a partir deles recriar os sons ou as coisas que você está vendo. Então, esse é o primeiro elemento do Foley, os passos. Quando você está gravando o passo, você tem que ver todos os personagens e pensar o quão grande eles são, se ele é um cara corpulento, talvez ele seja um pouco gordo, ele pode ter 90 quilos ou 100, e depois você tem uma criança que está correndo, e obviamente ela é muito mais leve. E o sapato que você vai querer usar para cada personagem e gravar todos esses sons são coisas que você tem que escolher e é algo muito importante em uma cena, certo? E você faz isso em todo o filme, pelo filme inteiro, perdão. Você mostrou um pouco, o Luiz falando, né? Você mostrou um pouco sobre o estúdio profissional e eu quero saber sobre estúdios caseiros, né? Você vê que a gente tem, às vezes... alternativas para isolar o som, como roupas e pedaços de madeira ou até cômodos, né? Aliás, armários ou coisa e tal. E no caso, como a maioria dos nossos estúdios, né, são estúdios caseiros, né, a gente tem até um estúdio de gravação na universidade, mas nem sempre os alunos podem usá-lo. E o Alan diz, não, isso é uma ótima pergunta, eu acho que também é parte da beleza do trabalho, é de que a gente faz as coisas no estúdio porque a gente tem controle sobre a ambiência. Então, é um ambiente muito silencioso, então a gente tem um som sem nenhum tipo de interferência natural, nenhum tipo de ambiência. Então a gente consegue manipular esse som melhor, mas não quer dizer que não funcione quando você grava no seu próprio apartamento, ou, por exemplo, você viu
eu perdi o nome do filme, desculpa. Foi um grande filme feito 20 anos atrás. E eles fizeram uma nova versão. E Amores Perros é o nome do filme. E eles estavam gravando o Foley para a nova versão. E foi incrível, porque foi uma loucura, porque foi um filme que eu assisti quando eu tinha por volta de 15 anos, e agora recriar sons para os atores foi uma experiência incrível. E muito do que fizemos em Amores Perros foi gravar com um pequeno gravador de mão e gravar o Foley em ambientes naturais. E isso funciona muito bem. Então, depende, eu acho... Você não necessariamente precisa de um estúdio, mas claro que o que você pode fazer... O que você pode fazer esse aqui atrás de mim é o estúdio da minha casa e fui eu que construí. Então, tudo que você precisa é comprar alguns pedaços de madeira e colocar em... Como eu diria isso em inglês? Você conseguir uma forma de isolação, de isolar o som. Isolamento, né? Acústico. E minha dica é para as pessoas que querem começar com o som, pegar um gravador de mão e começar a sair por aí gravando por conta própria. Você não precisa comprar nada caro, pode ser até quando você tiver com um fone, com seu celular, desculpa. Hoje em dia você pode gravar muita coisa com o celular, qualquer tipo de efeito sonoro. Se o seu filme tem passos em um apartamento, em madeira, você pode usar o gravador do seu celular e tentar com seus próprios passos colocar isso na filmagem. Então, quanto mais criativo você for, contanto que você seja criativo, você não precisa de um estúdio profissional. Eu acredito que esse é a melhor dica que eu posso dar nessa situação. Só experimente as coisas, tente gravar com seu celular, com qualquer coisa que você tenha à disposição. E é basicamente isso, eu acredito. E o Lipão pergunta, e qual a sensação de trabalhar em Amores Perros, porque é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Eu preciso perguntar, é um top 5 para mim. Eu também assisti quando eu tinha por volta de 15 anos. E como é a experiência de trabalhar em um filme que você já assistiu, acredito até várias vezes antes? Como é fazer um retrabalho de som com sons diferentes? Como que foi essa experiência para você? Aí o Alan responde, foi uma experiência insana, uma experiência maluca, porque o Martin Hernandes, que é o supervisor de som, ele é um cara que entende muito, que sabe muito bem o que quer. E ele foi nomeado 2 vezes pro Oscar, e ele era nosso supervisor e nesse caso, nós aprendemos muito com ele, e essa foi a primeira coisa. E o segundo ponto é que eu também amava esse filme, e então assistir esses atores que você conhece tão bem e que agora são muito famosos e tentar recriar esses sons e passos, acho que a coisa mais divertida para nós foi que quando eles fizeram o filme 20 anos atrás, eles não usaram Foley. Então agora o original era sem Foley e agora a gente vai adicionar o Foley. Então nós temos que fazer o filme soar um pouco melhor do que era. E o problema é que, obviamente, os atores, 30 anos depois, eles não podem ir lá e gravar a voz deles, porque não vai funcionar. Então, a parte mais difícil foi que, talvez seja por isso que o Martin nos pediu para ir para um ambiente externo e gravar o Foley em um ambiente natural, porque processar tantos sons em um filme que já existe, em um ambiente sonoro, aliás, que já existe, né, é algo muito difícil. Então, talvez a forma mais fácil, aliás, não a mais fácil, mas talvez a melhor forma era gravar num ambiente natural, um ambiente externo, né? Então, para mim, basicamente foi uma experiência de aprendizado. A gente aprendeu muito e, óbvio, eu me diverti muito, porque trabalhar num filme que você acredita e que você ama é uma loucura.
O Lipão agradece. E ele continua, certo? Então, quero mostrar mais um pequeno vídeo de eu fazendo... eu usando um pouco de poeira, né, dentro do estúdio, fazendo sons de destroços, né, debris. Acredito que não é exatamente nesse contexto que foi a fala dele. Então, isso foi gravado com o meu celular, então o som talvez não seja tão bom, mas obviamente o microfone capta de uma forma um pouco melhor, então a ideia é que a gente tinha uma pequena caixa, né? E na hora que você abria, saía um pouco de poeira, então saía um pouco de terra, então a gente queria esse som. E sempre que você está gravando um som, as coisas estão nos detalhes, o segredo está nos detalhes. O que você pode adicionar ao filme? A pergunta é o que você pode adicionar ao filme para torná-lo para vendê-lo melhor, né? Vender melhor a ideia do que você está fazendo. Então, tem uma cena que eu lembro que quando o diretor estava revisando uma cena, Chloe Zhao, que era a diretora, ela também ganhou a melhor diretora, ela estava avaliando o trabalho e ela tinha algumas anotações para o time de pós-produção de som, e ela estava nos dando algumas anotações, algumas dicas para o Foley, e ela queria um som de uma mulher falando, tinha uma mulher falando e ela queria o som de brincos de ouro. E nós colocamos o som, adicionamos o som, e para nós foi uma coisa normal, mas de repente ela nos mandou uma mensagem de que ela adorou aquele pequeno detalhe, porque te coloca mais dentro da história, sabe? Então, seja lá o que você está fazendo, você pode criar, tudo que você fizer, aliás, que você pode trazer a pessoa mais para junto do ator, né, naquela cena, então isso ajuda muito. Como dizem, o diabo está nos detalhes, então nesse caso, em se tratando de som, é sempre os detalhes que vão vender a ideia. Isso é o que sempre fazemos em Foley. Eu tenho um pouco de experiência quando estávamos gravando. Eu tenho uma experiência interessante quando estávamos gravando Roma. Eu tive que escolher para a protagonista do filme, né, a Cleo. Para mim, foi o som ideal dos passos dela, o melhor som que eu podia encontrar para os passos dela. Foi um ponto importante. A gente estava na metade do filme e de repente a Afonso Cuarón estava analisando o Foley e todos os sons, né? E ele não gostou dos sons dos passos da Cleo. Então tivemos que regravar cada passo dela, porque o diretor não tinha gostado do som que eu estava escolhendo, ou que estávamos escolhendo como time de Foley. Então, bem, é isso aí. Às vezes, quando você está gravando Foley, você tem que concentrar, você tem uma ideia e, obviamente, às vezes não é a mesma ideia que o diretor tem ou que o supervisor de som tem. E você precisa, nesse caso, experienciar muitas coisas desse tipo e nem sempre é bom, mas às vezes, claro, gasta muito tempo, mas é sempre uma experiência bacana esse tipo de coisa e importante. E eu também recomendo que sempre que você for começar um novo projeto, que você sempre tenha uma ideia de como o projeto vai soar no final. Seja lá o que você for fazer, então você já precisa ter uma ideia de como vai ser no final, e isso vai te poupar muito tempo e muitas etapas nesse caminho. Eu também queria falar sobre outra coisa. O Lipão fala que há outra pergunta, se ele não se importa. O Arthur perguntou
sobre áudio 3D e como uma gravação adequada de áudio 3D pode adicionar a imersão em um filme, e se você tem alguma coisa a dizer a respeito. O Alan responde. Ele pede para repetir a pergunta, né, sobre o uso de áudio 3D, né, em como ele adiciona, né, na imersão. O Lipão comenta sobre como isso é mais comum em jogos, né, dá alguns exemplos de um personagem que está andando e quando você se aproxima de um elemento, você ouve esse som melhor por causa da questão posicional do som dos jogos, né, do que diferente de um som linear, né, do filme, né, um som tradicional. E o Alan responde que nesse caso, quando você está gravando esses sons, você precisa gravá-los em 3D, né, como sons 3D, e isso vai depender da implementação do áudio no jogo, mas eu fico feliz que a gente tenha entrado nesse ponto, porque nós também estamos gravando sons, porque gravar sons para videogame é um pouco diferente. Você também faz Foley, mas não necessariamente você tem uma foto, você tem uma lista de assets, né, de objetos do seu jogo. E vamos dizer que vamos imaginar que você está fazendo um jogo sobre guerra e você tem o cara caminhando e os passos, e quando eles apontam uma arma deve soar de uma forma, mas também esses pequenos sons que vocês falaram, como se aproximar de uma cachoeira, pode soar de outra forma, mas nesses casos, o que eu estou tentando explicar é que isso costuma ser mais feito relativo à implementação do jogo. É um som mais dependente, não depende tanto da forma como você gravou, porque se você vai gravar, digamos, um efeito sonoro tradicional e de repente é a implementação que vai dar conta desses efeitos. O Lipão está dando exemplo do Hellblade, onde o personagem ouve vozes na cabeça dela, e esses sons foram gravados em áudio 3D, porque a posição do jogador não importaria, independente de onde ele está, o som vai vir de algum lugar específico. E o Alan fala que, como ele não tem muita experiência nessa área, ele não pode falar muito a respeito. Normalmente, o que ele faz é o efeito sonoro clássico. Certo, então eu quero continuar com a apresentação um pouquinho, não sei quanto tempo a gente ainda tem, acho que uns 10 minutos, certo? Sim, em torno de 10 minutos, ele fala. Então, só para mostrá-los um pouco dos projetos em que trabalhamos, fazendo Foley e efeitos sonoros. Amores Perros, obviamente, foi um dos nossos favoritos, e Nomadland, e Roma, e Run Coyote Run foi uma série de TV muito divertida. Mas, falando um pouco, eu gostaria de falar algumas coisas sobre a indústria do cinema na América Latina e na América do Norte. Quero dizer que estamos em uma posição muito boa ultimamente, nos últimos dias. Ganhamos os Oscars de melhor efeito sonoro para o Sound of Metal, e estamos em um lugar muito bom, onde você tem várias pessoas trabalhando aí com o som, e é importante para o pessoal da América Latina aprender essas técnicas, especialmente em se tratando de som. Por exemplo, criar produções melhores, e eu só queria dizer que estamos em uma ótima posição, e coisas assim como essa palestra, onde eu posso falar um pouco da minha experiência como artista Foley na indústria, ou como um designer de som, e tentar fazer mais pessoas talvez ficarem um pouco apaixonadas, né, interessadas em entrar na indústria de som, que é muito divertida, e eu espero que essa palestra ajude. E falando um pouco sobre por que escolher a Vancouver Film School, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência na Vancouver Film School.
ela mudou minha vida em vários sentidos, e indo lá e começar a estudar lá e conhecer todos esses professores incríveis e toda a experiência de morar no Canadá e morar em uma cidade como Vancouver, é algo incrível, é algo muito pluricultural, e você aprende muito como profissional, cresce muito como profissional, e eu amei cada minuto disso. E se você ainda está pensando a respeito, então pare de pensar, só manda brasa se você tem a chance de ir. Se você tiver a oportunidade de ir, cabe citar que eu conheci a minha esposa em Vancouver, e talvez essa seja a coisa mais importante, nem a minha carreira, mas o fato de eu ter conhecido minha esposa. E viver em um país, especialmente em um país como o Canadá, em uma cidade como Vancouver. Eu e meu parceiro, lado a lado aqui, quando ganhamos o Golden Reel Award, o Roma. Eu também queria mostrar isso, porque se não fosse por causa da escola de Vancouver, eu não estaria aí, nós não estaremos aí. Então, esse é o time de Roma na direita. E, bem, isso é algo que temos bastante orgulho. E se algum de vocês estiver assistindo a isso, um abraço, caras. E, bem, estamos abertos para mais perguntas. Se vocês tiverem perguntas, alguma coisa que você queira falar. Let's see if we have any more questions. Mais alguma pergunta aí, galera? Acho que se você for fazer agora, já pode ir retornando aqui em português, né? Que a gente já entra num fluxo de encerramento. Assim. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Espera aí. Alan, foi brilhante. A gente, enquanto fazia a apresentação aqui, a gente tentou fazer uma tradução simultânea aqui. Peço desculpas aí a galera que está assistindo, que a gente tentou fazer uma correria aí, em algum momento específico o som ficou mais alto ou mais baixo, então eu peço desculpas aí a todos que estão assistindo. Quero fechar esse momento com um agradecimento assim, gigante ao Alan por essa experiência compartilhada, e quero trazer também aqui, se puder ligar a câmera aqui, o Daniel Lucena é o nosso aluno do curso de Jogos, ele fez a tradução simultânea aí para a gente aí, quem está lá no YouTube está recebendo a tradução dele. Agora o nosso áudio aqui já tá normalizado. Então, Júnior, Daiane, a gente tem alguma fala de encerramento aí para esse momento? Eu quero só pedir desculpa, porque teve pelo menos 2 vezes que eu fiquei só eu conversando com o Alan, não ligando mais para eu perguntando coisa que eu queria saber. Que não era do chat, né? Nem olhando o que o pessoal estava perguntando, porque eu estava com vontade. Me deram opção, eu aproveitei. Não, sem problema. Júnior, Daiane, vocês querem complementar alguma coisa aqui? Eu quero agradecer novamente, né, pela a oportunidade, pela parceria. O professor Luiz, hoje, ele fez o meu papel. Geralmente, eu sou a pessoa que faz 50 mil perguntas ao mesmo tempo, então fica tranquilo, você foi ótimo. Eu quero agradecer de novo o Alan por ter tirado esse tempinho da agenda super corrida dele. A gente sabe que está acontecendo vários projetos secretos que ele não pode falar, e foi ótimo tê-lo conosco hoje. E eu passo a palavra para o Júnior também, para ele fazer os agradecimentos também. Bom, então, igual a Daiane também, né, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí ao espaço que a PUC Minas abriu para a gente, né. Agradeço também ao tempo do Alan. Alan, muito obrigado mesmo, tá? Foi incrível, espero que possamos nos encontrar outras vezes também. Né? Imagina, e é isso, gente, muito obrigado. Só para complementar também no final, então, como eu disse no começo, nós temos um escritório aqui no Brasil, né? Então quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o nosso programa de sound design, além de outros programas que nós temos, né, como de game design propriamente dito, outros programas voltados para filmes,
tanto eu quanto a Daiane estamos aqui para ajudar, né, para também tirar as dúvidas, e é basicamente isso. Agradeço mais uma vez, né, e espero que a Vancouver Film School e a PUC Minas também se encontrem logo, né, para que a gente possa fazer um outro evento, seja ele online ou, de preferência, quando tudo passar e melhorar, de quem sabe a gente não marca alguma coisa de maneira presencial, tá bom? Excelente, Júnior. A gente que agradece demais. Acho que os alunos todos, o nome Vancouver Film School é muito forte no curso, por a gente já ter ex-alunos muito expoentes que estão na indústria, né, que passaram pela formação de vocês, passaram pela nossa casa. Então, assim, a consolidação dessa parceria, ela traduz, assim, um momento de muita felicidade. Os alunos, eles chegam ali no 6º período, próximo da formatura, 5º período, já estão assim, nossa, eu quero pleitear uma bolsa ou conseguir um desconto bacana para ir estudar na Vancouver Film School, e a gente quer potencializar cada vez mais esse relacionamento com vocês. Em nome da PUC Minas, em nome do curso de Jogos Digitais, do colegiado de curso, dessa comunidade maravilhosa que a gente tem aí. A gente quer, primeiramente, obrigado por dispor esse tempo, conversar com a gente aqui, trazer essas experiências, trazer essa vivência para os nossos alunos, e ao Júnior e à Daiane por essa parceria, por carregar, né, a PUC Minas com vocês também. Estamos juntos e a gente espera encontrar vocês aí numa próxima oportunidade. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau. valeu. Tchau, tchau.